Irmãos, boa noite. Vamos colocar de pé. Todos estão bem? Glória a Deus. A palavra de Deus em Abacuque 3, versículo 17 vai dizer: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha vida, no Deus da minha salvação. Ainda que nada, que você olhe, nada venha dar certo na sua vida, ainda que você passe por dificuldades, provações, tempestades, porque hoje em dia está difícil, é muito difícil, mas a palavra do Senhor diz: permaneça firme. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja vento nos campos, devemos nos alegrar no Senhor, amém? Em meio à dificuldade, devemos nos alegrar no Senhor, porque depois da dificuldade, depois da provação, depois do deserto, vem a bênção, vem a vitória, vem o maná do Senhor sobre a sua vida. Que toda a honra e glória seja dada a Ele, hoje e por tudo sempre. Glória a Deus. As palmas louvam a Deus em nome de Jesus. Ele é a nossa porção, Ele é tudo que pedimos e precisamos. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Oh, oh. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Vamos declarar: ainda que a figueira haja alimento. Mais uma vez, tá bonito, é pra Jesus. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei
Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao Rei. Senhor Deus, meu Pai, nos alegramos na Tua presença e sabemos, Pai, que ainda que não dê nada certo, devemos confiar no Senhor, Pai. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é digno de adoração, de louvor, de honra e glória. Somente Tu, Senhor, é o verdadeiro Deus, aquele que servimos e acreditamos, aquele que veio, se despiu da majestade de um rei e veio sobre a terra, viver como uma pessoa, como um homem, uma pessoa que jamais pecou, mas que amou o pecador, se fez homem, se fez carne, mas continuou sendo Deus. Então exaltado e glorificado seja o Teu santo nome, Jesus. Viemos neste lugar para Te adorar, viemos neste lugar para Te buscar, para render graças e louvor ao Teu santo nome. Viemos, ó Deus, nessa casa, nos prostrar diante da cruz, em comunhão, em coinonia. O Senhor é a luz do mundo, o Senhor é a estrela da manhã, o Senhor é digno de receber honra, glória e adoração. O Senhor é santo, 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 santo é o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu amor, Pai. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse Te ver. Tua beleza me leva a adorar-Te. Quero contigo viver. Se você vê, então você vai cantar. Vim para adorar-Te. És meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu.
adorar-te, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Viemos para adorá-lo. Viemos porque nunca saberemos o preço do nosso pecado. Amém. Por isso o adoramos, porque ele se deu em sacrifício por nós. Os irmãos podem sentar um minutinho. Nós vamos ofertar neste momento na casa do Senhor. Eu gostaria que você que trouxe, separasse, né? O seu dízimo, a sua oferta. Os irmãos que fazem por meio digital. E nós como servos do Senhor, amantes da sua palavra, temos conhecimento, temos aprendido, né? Nesta casa a importância de adorarmos ao Senhor neste momento também. O culto não deixa de ser uma adoração. Neste momento nós entregamos o nosso melhor. Nós sabemos que a casa do Senhor precisa de recursos financeiros, mas não é isto somente que deve nos mover. É a gratidão, é a obediência, né? A obediência porque o Senhor fala para trazer os dízimos à casa dele. E a gratidão porque nós sabemos que Ele tem nos dado fôlego de vida, que Ele tem nos dado trabalho, que Ele tem nos dado o sustento de cada dia. Por isso que nós honramos esta casa também. Então, aquele que separou, os irmãos podem passar recolhendo em nome de Jesus. E acho que os meninos vão conseguir colocar aqui nossos últimos avisos. No sábado agora, nós teremos a palestra para casais, né? Os irmãos, acredito que todos que separaram esse momento já fizeram a inscrição, já deram o nome. Nós estaremos aqui a partir das 19 horas em nome de Jesus. Eu tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso, novamente, que o Senhor tem nos dado aqui nesta igreja há muitos anos. Nós temos mais algum, meninos? Tem o culto de Páscoa, né? O pastor estava falando no final de semana, que vai ser dia 5/4, às 16 horas. Então, não esqueça, irmão. Não venham de manhã e não venham à noite. É um culto único, às 16 horas, o culto de Páscoa. E será a nossa Santa Ceia. Nós não teremos ceia no segundo domingo, né? A ceia já estará aqui neste culto de Páscoa, dia 5/4, às 16 horas. Amém? Tem também o Congresso de Mulheres, que as meninas lançaram a partir da nossa reunião, né? 25 de julho, mas você já pode deixar reservado. Tem um investimento aqui a ser feito, R$80, né? Porque eu tenho certeza que as meninas vão preparar muita coisa boa aí para a gente. Então, vocês já procurem as líderes de mulheres ali, a Jana, a Andréia, né? E todas as meninas que estão junto com ela para fazer a sua reserva e estar aqui, mulher da Koinonia. Porque não é possível que as mulheres da Koinonia ficam em casa e as mulheres de outras igrejas enchem os nossos congressos, né? Isso é feito primeiro para a gente. Lógico que a gente está de portas abertas para receber. Mas a nossa preocupação de liderança, quando nós fazemos o evento, é para que as mulheres daqui aprendam, as mulheres daqui estejam em comunhão, porque quando a gente faz um investimento desse, é tempo de nós conversarmos, é tempo de nós rirmos juntos após a palavra, um tempo de comunhão maravilhoso. Todos os eventos nos proporcionam isso, né? Conhecimento, comunhão, confraternização aqui entre os irmãos. E é só. E nós vamos agora receber, né, o pregador, o preleitor desta noite. Nós temos novamente um jovem aqui conosco, trazendo a palavra. Eu queria, assim, eu tenho falado que os irmãos tenham muito respeito, né, muito amor por essa juventude que tem se colocado aqui para pregar. Porque
Irmãos, com uns 12, 13, 14 anos, eu estava com o microfone na igreja cantando. Eu já estou aí nos meus 50, né? Os meninos falam que eu falo que eu tenho mais idade. Estou chegando lá, estou praticamente com 50 anos. Desde os 12, 13, já segurava um microfone para as oportunidades que tinha, né? A gente tinha oportunidade de cantar, eu ia lá na oportunidade e cantava. Depois, diversos trabalhos que eu tive, era sempre com pessoas, falando com pessoas. Lecionei por muitos anos. E, mesmo assim, quando eu venho trazer a palavra do Senhor, eu venho com as pernas bambas, porque a gente sabe a responsabilidade que é falar da palavra do Senhor. Eu preciso pesquisar, eu preciso ler, eu preciso entender, preciso buscar muito a Deus para não falar nada indevido aqui na frente, para falar a palavra de Deus realmente. Então, é muita responsabilidade. E os nossos jovens, eles têm assumido essa responsabilidade. Os pastores daqui da igreja têm convidado, né, os jovens que estão, eles veem que os jovens estão ativos, permanecendo na casa do Senhor, tem convidado, não só para os nossos cultos de quinta-feira, mas os nossos cultos de oração à segunda-feira também. A liderança da intercessão tem convidado os nossos jovens, então eles estão se desenvolvendo, porque a igreja vai continuar. Enquanto o Senhor não vir, a igreja vai continuar. E nós estamos envelhecendo, né? Eu cheguei aqui na Koinonia com meus 20 e poucos anos, eu já estou 50 anos. Então, daqui a pouco, não tem mais a Cláudia, talvez, aqui. E eles vão precisar assumir, né? Os nossos não serão mais os mesmos pastores e eles vão dar continuidade. Então, eu tenho certeza que o Senhor Jesus tem se agradado deste trabalho, né? É uma iniciativa dos nossos pastores, e que você hoje honre ao Senhor honrando esses jovens. Nós vamos orar por ele, para que o Senhor acalme o coração, para que o Senhor traga à mente tudo aquilo que eu tenho certeza que ele pesquisou, que ele trouxe, né, dentro de um contexto ali. E eu queria chamar aqui o Leonardo. Amém? Vamos, glorifique o nome do Senhor Jesus. E eu queria que a igreja ficasse de pé junto comigo, levantasse as suas mãos, né? Eu fiz com todos os jovens e de todo o meu coração. Não é porque o Leonardo é meu filho, a Lorena veio também, mas vieram outros jovens aqui, que eu também intercedi, pedi que a igreja intercedesse junto comigo, para que o Senhor faça a vontade e o querer dele através desses jovens aqui. Amém? Senhor Jesus, muito obrigada, ó Pai, por este momento tão maravilhoso na Tua presença. Pai, nós invocamos agora a Tua misericórdia sobre a vida do Leonardo, Senhor. Ele se colocou à disposição, ele aceitou esse desafio, Senhor, de ser o pregador da Tua palavra nesta noite. Que em nome de Jesus, o Senhor dê graça, o Espírito Santo do Senhor venha agora acalmando o seu coração, a sua mente, que ele tenha liberdade, que ele lembre de tudo aquilo que ele planejou. O Senhor o usa neste momento como ferramenta, para que haja uma palavra para os nossos corações, no nome de Jesus. Todo impedimento, toda seta do inimigo, tudo aquilo que Satanás vem querer trazer do nosso meio durante este culto, seja repreendido agora em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, porque aqui é lugar santo, aqui é lugar de adoração, aqui é lugar onde nós viemos para estar em comunhão com os nossos irmãos e adorar o nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos e nós te louvamos por esse tempo tão precioso aqui na tua casa, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem aplaudir o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, igreja. Vocês estão felizes de estar aqui essa noite? Podem todos se assentar. Eu fico muito grato de estar aqui, mesmo que não esteja aqui. Primeiro, antes de tudo, eu quero agradecer a Deus e depois agradecer a pastora Carmen por ter dado essa oportunidade. Eu sei que não deve ser fácil trazer um jovem aqui para cima, mas eu sou muito grato. Minha mãe não mentiu. Eu estava com a minha mãe quando eu ouvi o áudio da pastora falando: já prepara o seu filho porque março ele vai pregar. Quando eu ouvi isso, meu Deus, só faltou eu desmaiar na cama.
Mas graças a Deus por ter me dado essa oportunidade. Amém? Eu gostaria que os irmãos colocassem no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Que diz assim: peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês. Quando eu estava fazendo a pesquisa dessa palavra, eu, desde o início, antes mesmo da pastora me chamar, eu já tinha algo no meu coração, algo para eu pregar, e eu decidi seguir nisso. Quando eu estava pesquisando, principalmente sobre esse versículo, eu fiquei curioso e decidi pesquisar quantas vezes tinha a palavra porta, porque vai ser o foco principal da palavra essa noite. E eu pesquisei e, segundo o próprio aplicativo que a gente usa aqui na mídia, só no Novo Testamento tem 40 vezes que é mencionada a palavra porta. Então, Deus quer passar uma mensagem sobre isso. E quando eu era menor, sempre que falava essa palavra, eu sempre imaginava que quando falavam da porta será aberta a vocês, eu pensava que era uma porta não de fora, mas de dentro, do nosso coração. Nosso coração foi a primeira porta que foi aberta para nós, pois Jesus abriu essa porta para nós, para morar dentro de nós. Eu fui pesquisar no dicionário também, porque eu sou um pouco curioso nessas horas. E a palavra diz assim do dicionário, tem várias definições, mas a principal é porta, abertura para entrada e saída de alguma coisa ou de alguém. Então, essa porta que fala aqui que será aberta a vocês, pode ser tanto uma porta de bênção, uma porta de emprego, como geralmente dizem, uma porta de libertação, uma porta de trazer alguém aqui para casa, porque eu sei que com certeza todo mundo aqui tem pelo menos uma pessoa que gostaria de estar aqui conosco. Como também de saída de vícios, saída de dificuldades financeiras, independente do que seja. E outra coisa que eu também pensava muito quando eu era pequeno era... Alguém já leu Peregrino? O livro Peregrino? Já viu a peça, o filme? Eu me lembro quando veio o grupo aqui fazer a peça, foi muito bom. Eu não sei se os irmãos também vieram nesse dia. Foi assim que eu conheci. E pra mim, desde aquele dia, eu vou... Quem que vai ficar aqui na live é o Bruno. Eu não vou andar muito, tá bom? Desde o dia que eu vi a peça, eu sempre fiquei pensando nisso, que a nossa vida em Cristo é uma jornada. Desde que nascemos até o dia que... Em nome de Jesus, nós vamos encontrar Ele lá nos céus. Que nós andamos e vamos passar por dificuldades. Vamos passar por bênçãos, mas também vamos passar por tempos difíceis. Pois Deus não disse que a nossa vida seria flores, seria um morango. Seria dificuldades também. Mas o que eu quero pregar principalmente nessa noite foi que isso pode... Que Deus fala para nós batermos na porta, nós pedirmos para orar, para nós peçamos para Ele. Um exemplo disso, que Deus quer o nosso bem, que nós peçamos as coisas para Ele, é Davi. Davi sempre desde pequeno, sempre desde que se tornou rei, sempre pedia para o Senhor: Deus me ajuda com isso, Deus me ajuda com aquilo. Um exemplo disso é 2 Samuel capítulo 5, versículo 19. Que diz assim: Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, pois eu os entregarei nas suas mãos. Davi ele sempre perguntava para Deus antes de qualquer coisa. Ele não só chegava como muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes nós colocamos as coisas nas nossas próprias mãos, falando: não, eu consigo. Isso é pequeno, eu consigo resolver sozinho. Não preciso incomodar Deus. Nós ficamos muito com isso no nosso coração. Que às vezes pedimos coisas tão pequenas nas nossas visões que seria incomodar Deus. Mas Deus pediu. Davi sempre pedia para Deus. E Deus sempre ouvia ele. Na única vez que ele fez algo que Deus não queria, ele entrou em pecado e quase foi morto por causa disso. Outro exemplo também é 1 João, capítulo 5, versículo 14.
que diz assim: essa é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Pode passar. Assim, se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Só que muitas vezes acontece o lado ruim. Nós pedimos, nós oramos, nós jejuamos, nós batemos na porta, pedimos: Senhor, me ouve, e ele não abre. Ele não abre essa porta para mim, ele não abre essa porta para você. E ficamos tristes, ficamos desanimados, pois, Senhor, eu precisava tanto disso, por que você não me ouviu? Sou um servo seu, muitas vezes desanimando disso, porque achamos que só porque somos crentes, podemos pedir tudo ao Senhor. Pode passar um pouco? O 14, por favor. Mas diz assim: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, não é a minha, não é a do Fabinho, não é da minha mãe, não é de ninguém, é a vontade dele que está nos céus. E eu pesquisando bastante, geralmente são 3 motivos do porquê Deus não nos ouve. Melhor, Deus sempre nos ouve, mas Deus não vai abrir todas as vezes a porta. E uma das vezes é porque não estamos preparados para isso. Muitas vezes nós pedimos: Senhor, me dá uma porta de emprego, me dá uma vaga nesse estágio, me dá a vaga nesse curso. Aí vamos, entramos, conseguimos isso, mas o emprego é até as 8, até as 9, e aí a gente perde a igreja, chega 6x1, e aí quando chega no domingo, senta na cadeira e antes que perceba, não presta atenção no culto, fica muito preocupado com as coisas. Ai meu Deus, amanhã já tem trabalho, amanhã eu já tenho que fazer isso, aquilo, outras coisas. Nós muitas vezes pedimos coisas para o Senhor, só que não estamos preparados para isso. Nós vamos enfraquecer, nós vamos colocar essa coisa antes mesmo da palavra, antes mesmo da igreja. E Deus nunca vai nos dar nada que nós não conseguimos suportar. Ou às vezes seja difícil. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Só que aí pede, consegue e percebe: não, Senhor, isso é muito difícil. Pode passar para outro. Um exemplo disso é em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, por favor. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. E muitas vezes esse escape, para nós não sermos mais tentados do que já somos, é justamente não abrir essa porta. Por mais que soa rude, por mais que soa triste, muitas vezes isso é um jeito do Senhor cuidar de nós, cuidar dos nossos filhos. Porque quem é pai aqui, por favor? Muitas vezes quando vocês tiveram os filhos, vocês não tiveram que impedir a criança de fazer tal coisa? Não come isso, ou não, você não pode fazer isso. A criança vai ficar sentida, porque como assim, pai, mas você deixava fazer as coisas? A criança vai ficar sentida, mas isso é pelo bem maior. Isso é pelo bem de cuidar da sua criança. E Deus faz isso conosco. Deus nos impede de entrarmos em caminhos errados. Outro caso de Deus não abrir a porta é porque o que pedimos não é conforme a visão dele. Não é agradável para ele. Pois a visão de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, muitas vezes se nós pedimos algo e Deus não abrir, é porque não vai dar certo, porque não vai seguir em frente ou por não ser na visão dele, não ser do plano dele. Deus tem a nossa vida já traçada. Ele já conhece a nossa história, do início até o fim. Então, Ele sabe o que vai ser bom para mim e o que vai ser bom para você. Então, Ele sabe melhor do que qualquer um de nós o que fazer. Por isso que Ele sabe. Por favor, coloque em Romanos 12. Isso, Romanos 12. Versículo 2, por favor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Por isso que nós temos que ouvir o que Deus tem no nosso coração, fecharmos um pouco o ego, fecharmos um pouco a nossa própria voz para ouvir. Pois minha professora falava isso. Se você quer aprender, é melhor você ficar um pouco quieto para que você possa ouvir. Pois eu nunca vi nenhum professor dar aula aos seus alunos com eles falando. Nunca vi nenhum graduado sair da escola sem ouvir nada. Agora, se dá tempo, dá tempo. Eu vou contar o meu testemunho, que acho que desde que isso aconteceu, eu tenho falado para Deus, Deus, quando eu vou contar isso, quando eu vou contar aquilo. Mas Deus deixou bem claro no meu coração assim, não, você vai pregar isso no dia que você for lá para frente. Não vai ser quando você for entregar oferta, não vai ser quando você for pregar lá em cima, mas vai ser no tempo que eu mandar, no tempo que eu dizer para você pregar essa testemunho para a igreja toda. O ano era 2023 isso, nossa, já passou 3 anos atrás, e eu estava terminando o ensino fundamental, e quando chega essa hora você tem que escolher uma nova escola para seguir. E eu tinha 2 caminhos, na verdade 3. Ou eu podia seguir o Instituto Federal, ou eu poderia fazer ETEC, ou eu poderia só seguir na estadual. A estadual nunca foi uma opção para início de conversa. Eu já ouvi a história suficiente da minha irmã para não escolher esse caminho. Mas chegava essa época, chegou a época dos vestibulares, o mês era outubro, e eu tinha falado para minha mãe, mãe, eu quero fazer Instituto Federal, eu quero fazer isso, porque, não por mim, era porque meus amigos iam estar lá. Todos meus amigos, desde o início do ano, falavam, não, Léo, vamos lá, vamos para o Instituto Federal, vai ter uns cursos legais e coisas assim. E eu pensava nisso. Só que eu não pensava mais tanto em mim. Eu pensava mais nessa parte de ter alguém, quando chegar o dia, eu poder fazer. O curso era legal, não estou dizendo que era ruim, mas a localização não era boa. Minha mãe sabe... Alguém aqui é do Instituto Federal, só para não falar mal? Minha mãe sabe, quando eu fui fazer o dia da prova, minha mãe viu. O Instituto Federal de Itaquá tinha um poço ali na frente, um lago, e além disso era longe de casa, não tinha como eu ir a não ser de a pé, porque o ônibus demoraria, além disso seria caro. Mas mesmo assim eu tava, eu vou entrar para poder ficar com os meus amigos. Chegou o dia da prova, eu fiz, passou 1 mês se eu tiver certo, e até hoje eu tenho essa memória na minha cabeça. Eu vou sentar aqui mais uma vez, porque se o Jean ficou aqui em pé no domingo e se aguentou, então acho que eu sentar aqui não vai ter problema. Eu me lembro até hoje do dia que saiu a nota. Eu peguei o caderno de questões, eu estava junto com a minha mãe e com a minha avó. E aí foi passando, fui marcando, fui vendo, e eu percebi que eu não tinha passado. Eu não tinha nem feito a nota de corte. Minha mãe deve se lembrar, nesse dia eu chorei. Foi um dos dias que eu mais chorei de todos. Porque não entrava na minha cabeça isso. Como assim? Não, porque meus amigos já tinham visto e todos eles já tinham passado. Eu seria o único que teria ficado de fora. E aí eu chorei. Mas minha avó falou uma coisa pra mim que ficou até os dias de hoje. Neto, não chora, porque Deus sabe das coisas. E se você não passou nisso, foi porque Deus tinha algo melhor para sua vida. Foi porque Deus queria que você não passasse, porque Ele quer que você siga algo melhor. E mesmo assim, eu gosto de falar isso de vez em quando eu prego, que eu não estou pregando para vocês como um super-homem, como alguém que não tem falhas, como alguém que é perfeito. Eu também passo dificuldades, passo tempos difíceis, eu choro, eu sofro às vezes quando as coisas não acontecem do jeito que eu queria, mas a vida é isso, a vida é sobre você seguir isso e seguindo na fé, que Deus sabe o que vai acontecer com você, dia e noite, e mesmo que você não entenda no momento, você saiba que tem um Deus te guardando e tem um Deus te abençoando. E
E aí passa umas 2 semanas, se eu tiver certo, começa a ter a campanha aqui na igreja. Eu não me lembro, alguém se lembra da campanha de para 2024? Não? Não, mas qual era o tema? Enfim, eu me lembro que teve a campanha dos 12 dias e eu me lembro de ter colocado isso. Eu estava meio desanimada ainda por não ter passado, principalmente por justamente meus amigos terem passado e eu não. E eu ficava, meu Deus do céu, eu não posso levar bomba nesse próximo vestibular, senão eu vou ter que fazer estadual. Desculpa para todos que fazem que ainda estão no ensino médio e ainda fazem escola do estado. Mas aí eu fiquei, não, Senhor, eu não posso levar bomba, eu não posso levar bomba. E... lembrei agora. Josafá. E estava escrito um dos versículos, que era 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 6. 17. Só a parte A. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. E isso ficou marcado comigo, que eu tinha que ouvir o Senhor e eu tinha que acreditar nisso que minha avó tinha falado, que se eu não tinha passado é porque Deus queria alguma coisa melhor de mim. E eu me lembro de ter orado foi um mês, coisa assim, até o vestibular da ETEC. E eu me lembro de ter orado. Eu me lembro que estavam fazendo jejum também na época. E eu me lembro de ter orado, pedido, Senhor, por favor, me ajuda. Minha mãe, eu agradeço muito minha mãe também, porque ela pegou no meu pé em relação a isso. E eu pedi, e um capítulo que eu lia quase toda semana, durante esse tempo, era Apocalipse 3:8. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eu ficava com isso todo dia, ficava com essa palavra. E aí chegou o dia da prova, até uns meses atrás eu me lembrava, eu acho que era 14 de dezembro, eu fiquei com essa pressão, fiquei tenso. Acho que todos que já fizeram vestibular sabem disso, você mal consegue comer, que a única coisa que você pensa é, meu Deus, se cair alguma coisa que eu não estudei. Mas eu me lembro de minha mãe ter orado por mim antes de eu ter saído, porque tinha sido meu pai que tinha me levado para a escola que eu ia fazer. E minha mãe orou por mim. E quando minha mãe terminou de orar por mim, eu senti tanto alívio. Eu senti que Deus estava falando comigo. Fique em paz, porque agora sou eu que vou tomar comando da sua vida. Fiz a prova, não em paz, porque senão eu estaria mentindo para a igreja, eu fiquei um pouco nervoso, mas eu fiz, e quando eu saí, eu estava falando, Senhor, agora está nas suas mãos. E aí os dias passaram, foram dias, até que chegou a notificação no meu e-mail que tinha saído o gabarito. Na verdade, nem o gabarito, porque não vinha o gabarito, vinha já a classificação direta. E aí eu, com medo, eu estava junto com minha mãe, acho que minha irmã também estava no dia. E aí eu fui abrir e estava lá, que eu tinha passado sem precisar de cota, sem precisar de nada. Tinha conseguido passar em 12º lugar. E nesse momento eu quase chorei de novo, só que dessa vez foi de alegria, porque minha avó, ela sabia das coisas. Minha avó é alguém que eu agradeço muito na minha vida, por ter sido alguém que praticamente me colocou nos caminhos de Cristo todos esses anos. E minha avó me contou depois, acho que Natal de 24, que uma mulher tinha falado para ela nem conhecia minha avó, ela só tinha entrado na igreja, tinha ficado, e no final do culto ela tinha falado, olha, eu sei o que está na vida da sua família, e eu vim aqui te falar, Deus mandou eu falar para você, que o seu neto, que está passando dificuldade agora,
saiba que ele vai passar nesse vestibular no nome de Jesus. Coloque em Filipenses 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E fechando esse testemunho, é isso que eu queria dizer para a igreja. Que se você estiver passando por alguma dificuldade financeira, de saúde, ou outra coisa que não importa eu saber, não importa qualquer um dos irmãos saberem, que é você e Deus, saiba que não ande ansioso, pois eu sei, os dias são maus, a dificuldade vem, a ansiedade vem, ai meu Deus, Senhor, e se não der certo, e se isso não der certo, e se aquilo não der certo, e se eu não conseguir me sustentar. Saibam que Deus cuida de você todos os dias, independente da sua dificuldade, independente da sua idade, independente do seu tempo de fé. Ele sabe de cada um de nós. Amém? E agora eu fecho o testemunho e agora eu vou falar a última parte dessa minha pregação, que é a terceira razão, que é o perdão. Muitas vezes nós não conseguimos alguma coisa porque não estamos de alma limpa, não estamos de consciência limpa. Eu tinha os irmãos que estavam lá em cima na segunda-feira, sabem que eu preguei justamente sobre isso, sobre nós perdoarmos e intercedermos pela vida do nosso próximo, mesmo que ele nos tenha feito mal. E exatamente essa é uma vez que é algo que Deus não abre. Deus às vezes não abre a porta, por quê? Porque não estamos de coração limpo, não estamos prontos, não estamos feitos ainda para receber essa glória. Coloque em Mateus 6, 14. Pois se perdoarem as transgressões um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Se vocês perdoarem seu irmão, e como eu vou agora dizer que nem lá em cima, mas ele me fez tanto mal, mas você não sabe a dor que ele me fez passar, e não precisa ser pessoalmente, pode ser fora. Quem assiste jornal, então, nem se fala. O coração ferve só de ver as notícias. Mas, ele me fez isso, ele me fez aquilo. Mas você é tão pecador quanto ele. Todos nós pecamos. Então, se vocês perdoarem as transgressões um dos outros que fizeram contra você, Deus nos perdoará. E se Deus nos perdoar, pode ter certeza que Ele vai nos ouvir e Ele não nos vai deixar vazios. E agora fica, nossa, mas aqui, então não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Mas saibam que, aqui eu fechando, que nós possamos todos os dias ficar em paz, não andarmos ansiosos com coisa alguma. E sabermos que, diferente da luta, indiferente da batalha, do tamanho, seja pequeno ou grande, nós temos um Deus que nos ama e que nos quer bem. Porque eu acho que nenhum pai quer ver o seu filho ruim, quer ver o seu filho na miséria. Todos os pais, eu acho aqui, pelo menos, acho que gostam de ver seu filho feliz, saudável, e ver que ele está crescendo, que ele está se aumentando, se alimentando da palavra de Deus. E eu não tinha nem combinado com o grupo de louvor hoje, mas justamente que nós tenhamos isso, que mesmo que Deus não abra a porta, coloque em Abacuque 3,17, que mesmo que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione, os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, 18 por favor, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Que mesmo que os tempos pareçam difíceis e parece que todas as portas estejam fechadas, pois eu nem disse isso inicialmente, mas essa jornada para mim também é uma caminhada com muitas portas na nossa vida. E algumas estão abertas, como outras também estão fechadas.
Então, nós temos que saber diferenciar o que é uma porta boa para o Senhor e o que é algo ruim, ouvindo tanto a sua palavra quanto a voz dele. E nós temos que seguir isso, a risco, pois nós não sabemos o quão longo vai ser a nossa caminhada. Pode ser muito tempo, pode ser amanhã. Nós não sabemos quando Deus vai voltar, só Ele que sabe disso. Mas que no dia que nós possamos nos recolher com Ele, nós possamos entrar na maior porta que já existiu nessa terra. Coloque em Apocalipse 21:21. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro como vidro transparente. Que nós possamos um dia, quando Deus quiser nos recolher, nós não vamos saber quando, nós possamos estar de bem, nós possamos estar com a nossa consciência limpa, com a nossa fé praticada, que possamos estar em paz com Cristo. Para o dia que nós recolhermos, nós possamos entrar nessa porta do céu, junto com Deus, e vivermos em eterna paz. Amém? Glória a Deus. Se é para Jesus, bate mais forte. Glória a Deus. Para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a porta que está aqui nessa noite. Glória a Deus. Deus abençoe nosso irmão, o jovem Léo. Ele esteve ministrando aqui também na segunda-feira. Foi uma bênção, assim como hoje também. Quantos conseguiram entender a palavra do Senhor? É uma maravilha, né? Uma enciclopédia em pessoa ali. Estava ali embaixo só ouvindo. Falei, meu Deus, versículo atrás de versículo. Só a Bíblia, irmão. Então nós temos que louvar a Deus por isso. São frutos que cada dia mais o Senhor venha plantar e venha ter crescimento. Não é isso, Predito Valtemir? Que cada dia mais, como você falou na segunda-feira, cada dia mais e mais e mais, o Léo vem inspirar novos jovens, novas jovens, para pregarmos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Se coloque de pé. Glória a Deus. Ministério de Louvor vai estar encerrando com o último cântico. Nesse louvor, entregue ao Senhor. Se entregue a Ele. Se ainda há algo em você, ainda há algo que precisa ser liberto, algo que precisa ser exposto, o condicionamento, essa porta, entregue nesse momento ao Senhor. As portas que estão abertas diante de você, peça o discernimento, se é para você entrar, se não é para você entrar, se é o momento de entrar, porque às vezes tem portas que é do Senhor e Ele apenas está mostrando, mas dizendo, ainda não é o momento. E existem portas que Ele está dizendo, já é o momento. E isso tudo, irmão, há uma grande confusão na nossa cabeça que precisa ser esclarecida pelo Senhor, assim como o Léo ministrou nessa noite. Então, peça esse esclarecimento do Senhor. E eu tenho certeza, irmão, que o Senhor vai esclarecer e não deixará nenhum de nós confundidos. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Tem uma música bem antiga que casa muito com a palavra que o nosso irmão trouxe nessa noite, que é Deus cuida de mim. Acho que a maioria deve conhecer, que diz: eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Se uma porta se fecha aqui, outra porta. Aleluia. Eu preciso aprender, porque Ele é quem cuida de mim. Deus, como um coral, vamos cantar. Deus cuida de mim, na sombra das tuas
Eu amo a sua casa e não ando sozinho, mas estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ensina a vida. Vida não tem direção. Ele está segurando na sua mão nesse momento. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Glória a Deus. Esse mesmo Espírito, Senhor, nós te louvamos por essa noite. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom em nossas vidas. Ainda, Senhor, como nós somos infiéis para contigo, o Senhor permanece fiel para conosco. A sua graça é maravilhosa, Senhor. Sentir a sua presença é tudo que nós precisamos, Senhor. Que o Senhor venha abrir, Senhor, o nosso conhecimento, o nosso entendimento e nos dá, Senhor, discernimento do que nós devemos fazer, Senhor. Cuida de nós, Senhor, cuida da nossa vida, da nossa família, nos leve, Senhor, em segurança, no caminho de retorno aos nossos lares. Pai, continua nos dando uma noite na sua gloriosa paz. Continua, Senhor, cuidando do nosso coração. Espírito Santo de Deus, que quando entrarmos em nossa casa, também nós venhamos levar, Senhor, a sua luz, Senhor, a sua resposta, Senhor, para aqueles que lá ficaram, Senhor. Fique conosco, Senhor, e permaneça sendo a porta fixa e central, única das nossas vidas, Senhor. Fique conosco, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te louvamos com as nossas palmas, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus.